Vigilância em saúde, assistência farmacêutica, ciência, tecnologia, inovação em saúde. Está no ar o podcast do projeto Integra. Integra Podcast. Olá a todas as pessoas, bem-vindas ao Integra Podcast. Aqui a gente conversa sobre direito à saúde, políticas públicas, assistência farmacêutica, acesso a medicamentos, mercado farmacêutico e muito mais. O meu nome é Yasmine Saboia, eu sou jornalista, sanitarista e apresentadora desse podcast. Eu vou fazer minha autodescrição para quem está ouvindo a gente. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos artificialmente avermelhados, ondulados. Estou vestindo uma blusa de manga comprida verde musgo e óculos com armação marrom. Quais são os desafios globais que o Brasil enfrenta para garantir o acesso a medicamentos pelo maior sistema universal de saúde do mundo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje no Integra Podcast. Para esse podcast, para esse episódio, nós estamos no Rio de Janeiro e convidamos Jamaira Moreira Giora, farmacêutica, ex-diretora da Farmácia Popular e consultora na área de regulação farmacêutica. Marco Nascimento, vice-presidente adjunto de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz. E como debatedora, Silvana Nair Leite, representante do Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos, professora da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora do programa de pós-graduação em assistência farmacêutica. Eu vou pedir para cada um fazer a sua autodescrição antes da primeira colocação aqui no nosso programa e pedir para a Silvana, minha parceira aqui, como sempre, trazer para a gente um pouquinho do que nos traz essa conversa num momento de guerra tarifária, mundo afora, né, Silvana? Então, gente, cá estamos nós para discutir um tema atualíssimo que tem preocupado a todos nós, tanto os profissionais de saúde, aos gestores públicos e também aos conselheiros de saúde, a todo mundo que está preocupado, né, discutindo essa temática constantemente. Bom, como você falou, eu sou a Silvana, vamos começar pela minha autodescrição. É sempre um momento meio estranho, né, Yasmine? E a gente sempre comenta isso, que é desconfortável, né? Se descrever. Bom, eu sou uma mulher de cabelo curto, branco, bastante já, né? Hoje está bem branco, né, Yasmine? Platinado. Isso. E estou vestindo roupa amarela para essa nossa gravação de hoje. Bom, o que motivou a temática para a gente gravar esse podcast e com esses convidados tão especiais? Bom, nós estamos já há alguns meses, mas particularmente de alguns meses para cá, ou durante este ano, observando uma mudança bastante importante no cenário global que diz respeito a colaborações multilaterais, né, as condições para importação e exportação de produtos, os investimentos em políticas públicas, investimentos em políticas internacionais, né, que não atingem só o nosso país, nem só a outros países, mas como isso afeta os países como um todo, e particularmente na questão dos medicamentos. Então, a gente tem tido, inclusive, muita especulação, não é? Vamos trabalhar a questão das patentes dos medicamentos para enfrentar o tarifaço. Será que isso tem algum sentido? Né? Ou estão investigando as práticas do Brasil a respeito do comércio de medicamentos ou da produção de medicamentos? Bom, o Brasil e o Sistema Único de Saúde têm um histórico forte, consistente e vem também desenvolvendo políticas públicas muito contundentes, que dizem respeito a essa temática. Então, nós vamos discutir um pouco isso hoje, qual é a condição do Brasil nesse cenário. Jamaira, tendo em vista aqui tudo que a Silvana já trouxe para a gente introdutoriamente, né, como é que você avalia os desafios do Brasil nesse momento com relação ao fornecimento, oferecimento de medicação através do SUS? Tá bom, eu vou começar então me descrevendo. Eu sou Jamaira Giora. Eu sou ruiva, com vários, hoje, invasores brancos, que eu luto um pouco ingloriamente, mas eu tenho 72 anos, sou farmacêutica, formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu tenho uma experiência muito grande, porque, além da idade, eu sempre dei muita sorte, eu estava nos lugares certos na hora certa, então eu tive experiências que eu devia pagar para ter tido, que foram maravilhosas. Muito bom. E, como tu disseste, eu fui
a mami, como todos me chamavam, da farmácia popular do Brasil. A gente teve que fazer, isso era uma promessa de campanha do presidente Lula, isso foi em 2003, quando ele entrou, e eu hoje fiquei impressionada, revisando as coisas, o tanto que se fez de 2003 a 2004, um ano de governo. É que tinha muita coisa represada, né? Também tem isso. E essa decisão da farmácia popular não estava em discussão, tinha que ser colocado, né? Todos nós, farmacêuticos, discutimos um pouco, mas não foi à frente. E hoje a gente vê que é um programa extremamente exitoso, né? Maravilhoso. Já quando eu saí do Ministério e vim para a Fiocruz, que foi 2007, 2008, já tinha sido feitas várias pesquisas pela Casa Civil e era o programa melhor avaliado que o Bolsa Família, pela população. E até hoje continua sendo assim. Super popular. É claro que o presidente Lula tinha no imaginário dele uma coisa de ter que ter um medicamento, né? E a gente tinha que fazer com que isso entrasse dentro do que a Constituição diz, né? A gratuidade e não haver o pagamento. Eu fui junto com uma equipe maravilhosa que eu tive também, que caiu assim para mim, pessoas maravilhosas. Eu fui para Recife para conhecer as farmácias do Arraiz, que era o ideário do Lula. A gente entrevistou gente na rua. Por que tu veio aqui e não foi lá na unidade? Ah, mas é que eu ia perder muito tempo, eu não sei. E a gente teve clareza de que a complementariedade ia justificar tudo. As brigas que a gente teve, internas, externas, acusações, essa aqui era contra, brigamos algumas vezes. Mas é um processo, né? Ela lembrou. É um processo, né? Batemos boca. A construção é um processo, não, né? Eu viajei o Brasil inteiro falando com o judiciário, juiz de não sei quem mandou fechar a farmácia. A gente ia lá. Em nenhum dos lugares que eu fui, eu saí mal. Todos eles, grande parte dizia assim, você não se importaria de falar isso numa outra, para chamar outros colegas, né? Então, ela foi ganhando esse espaço. Isso tudo serve também para pensar o que fazer no futuro, porque, para mim, o grande, além da convicção, da decisão e da cobrança do presidente, nós tínhamos reuniões semanais no Palácio, então, demonstrou que tudo que foi feito em volta, toda a estrutura que foi dada, conseguiu-se trabalhar. Eu vejo que tem questões que vêm se arrastando desde essa época e que resolveram muito pouco, como é o caso dos insumos farmacêuticos ativos, as IFAs. A gente melhorou bastante, mas muito incipiente ainda, frente à necessidade, é absurdamente perigoso. Então, eu fiquei com a convicção de que se tu tem uma decisão clara, concreta, objetiva, e tu te arma para isso, é possível. Porque a farmácia popular, ela parecia impossível. Tá? Estou gostando muito desse exemplo, Jamália, porque eu acho que uma boa introdução, acho que você está trazendo é o seguinte exemplo. O Brasil tem condições de fazer políticas disruptivas. Com certeza, com certeza. Políticas que talvez pareçam absurdas. Pareçam uma utopia no primeiro momento, né? Utópicas e tal. Mas o Brasil já deu... Esse exemplo tem outros, né? Exemplos que o Brasil tem condições de fazer isso pelo seu tamanho, pela sua estrutura, pela sua condição, desde que haja também vontade política. Decisão política. Decisão política é a partida para isso. Claro que não serve só, ainda mais no cenário que a gente anda, né? Mas é assim, eu estava vendo, 2004... foi editada a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, a Política Industrial, com a parte da saúde, com insumos e equipamentos e medicamentos como prioridade. O BNDES criou o Profarma, que ajudou muito as hoje grandes indústrias nacionais, e assim colocou muito na prática e não no discurso a tal da intersetorialidade. Porque é super legal tu dizer esse programa é intersetorial e tu não consegue dar um passo na porta vizinha, que fará... Diálogo não avança, né? Então, assim, a gente trabalhava direto com o MEDIC, sempre teve essa... Então, isso partiu do quê? De uma forte decisão política. E, claro, uma disponibilização de estrutura para isso, porque não era pouco. Então, a farmácia popular, para mim, foi um super exemplo mesmo, maravilhoso, que eu acho que tudo pode depois dela, porque eu tinha certeza que não ia dar. Eu contei para ela vários episódios. É um esteio, né, que a gente tem agora para esse momento, né? Depois, Jamália? aí, teve a quebra de patente, ou a licença compulsória do Efavirense, que foi um marco
Mas posso te interromper? Porque eu queria guardar essa história do Efavirenz, trazer o Marco para a nossa conversa rapidinho, e a gente vai voltar nisso, porque eu acho que tem vários tópicos aqui dessa temática que acho que passa por aí como um bom exemplo. E aí, Marco, te convido a se autodescrever e também trazer um pouquinho, né, a Fiocruz, a nossa Fiocruz, o Orgulho Nacional, ela é um dos setores que abraça para si essa questão do acesso a medicamento pelo SUS, e nesse momento, com certeza, a Fiocruz já está observando esse cenário de forma estratégica. Então, queria te pedir para trazer também de que forma a Fiocruz está analisando esse momento e que medidas já começam a ser avaliadas para justamente evitar que essa crise internacional possa se abater sobre o acesso a medicamento pelo SUS. Avaliando e atuando sobre ele, né? A gente já estamos nos mexendo. Mas, bom, eu sou um homem de 47 anos, branco, de cabelo escuro, de óculos de armação escura também. Estou vestindo uma blusa listrada, branca e azul. E lá na Fiocruz, eu acho... Primeiro, agradecer o fato de estar aqui. Estou muito honrado com essas companhias, essa introdução, que acho que é uma herança... linda para nós, né? A própria construção da farmácia popular, acho que ela se insere nas coisas mais bonitas, né? O SUS como maior conquista civilizatória, acho que isso não é nenhum exagero falar, o farmácia popular se insere nisso aí com muita força, com essa expansão do acesso para a população, e acho que essa herança perdura, né? O Bruno, que está lá hoje, a própria coordenação da farmácia popular hoje, mantém essa tradição, são sempre pessoas, né, com esse brilho pessoal também, então é um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Em relação a o contexto em que a gente está, eu tenho ouvido muito essa frase, acho que ela é bastante verdadeira. Estou cansado de tempos tão interessantes assim, eles podiam estar um pouco menos interessantes. Mas ao mesmo tempo em que essas grandes mudanças internacionais estão acontecendo, a gente precisa reconhecer que há nelas grandes oportunidades, né, de reinserção do Brasil. O Brasil tem uma inserção internacional historicamente subalterna. A gente tem um período de colonização e de rupturas pactuadas que nos coloca historicamente com dificuldade. A gente não conseguiu... E aí eu ouço sempre com grande interesse essa questão das patentes, de qual foi a trajetória dos países que conseguiram modificar rapidamente a sua inserção produtiva nessas cadeias produtivas, e normalmente eles têm históricos de não... admissão imediata dos grandes acordos internacionais, né? Mantiveram a flexibilidade por mais tempo. O Brasil não assumiu essa postura, né? Então a gente tem que fazer uma construção de como a gente vai tirar proveito dessas ferramentas. Mas, ao mesmo tempo, essa tradição diplomática que o Brasil tem muito forte, eu acho que está chegando um momento em que a gente pode tirar proveito de uma aliança entre ela e a nossa tradição, um forte pensamento sanitarista, essa herança da saúde coletiva, que é singular. Eu tenho viajado um pouco, ainda não encontrei. Alguns países têm zero, outros países têm algo parecido, mas essa construção, algo como o SUS, e aí eu preciso destacar o papel da Fiocruz nisso, né, como instituição que materializa, ela precede o SUS e ao mesmo tempo abraça o SUS depois que ele passa a existir, nos dá uma posição nesse cenário internacional, com essa confusão, com essa erosão do multilateralismo, mas não só do multilateralismo, de tudo que se pareça com o pensamento humanista, tá? Parece que está em perigo atualmente. O SUS e a Fiocruz nos colocam numa posição muito, muito diferente, singular mesmo. Tem pessoas... O Paulo Buis usa esse termo, né? Se você está falando de saúde, você para de falar de guerra, né? E é muito importante a gente ocupar o espaço na pauta internacional falando de saúde hoje. E a gente tem, enfim, a tragédia da Covid nos deixou um legado também, que foi uma janela de oportunidade para a gente falar sobre isso do ponto de vista de que a saúde é global, né, por natureza. Se tiver alguém doente, o risco de você ter, né, características infecciosas que vão prejudicar a saúde global de forma geral, nos obriga a falar isso em termos de grandes arranjos. A gente conseguiu um acordo pandêmico agora que é um avanço, mas pode-se dizer que ele é insuficiente também. E a gente tem outras alternativas. Eu vou deixar um exemplo de... Eu caracterizo isso como uma inovação disruptiva, né? A gente tem algumas coisas que associam a capacidade da gente prover a saúde, a própria mudança do tecido produtivo brasileiro e da mudança da sociedade que isso poderia acarretar, a visão do complexo econômico industrial da saúde. Mas também, no palco global, iniciativas como a Coalizão Global para a Produção e Inovação Regional e Local para o Acesso Equitativo, que é uma iniciativa do Brasil que traz esse pensamento sanitarista para um palco maior,
com foco imediato para doenças negligenciadas, para tentar trazer a cooperação Sul-Sul para tratar desses problemas e que eu acho que não tem saída que seja só o Brasil também nesse contexto. A gente tem que fazer uma articulação em bloco. E eu acho que esse é voltar para o multilateralismo. Voltar para trazer o multilateralismo com a gente. Tenta explicar um pouquinho só o que é esta coalizão para doenças negligenciadas de forma prática. Assim, sim, sem dúvida. Não, é uma articulação proposta no âmbito do G20, né, encabeçada pelo Ministério da Saúde do Brasil, que foi acolhida, né, na declaração do G20 quando o Brasil estava na presidência, e que a proposição é de que a gente escolha grandes projetos com foco em doenças negligenciadas que viabilizem transferência de tecnologia dos países, né, que detêm essas tecnologias para os demais e que a gente tenha processo de transferência de capacidades produtivas para esses países também. Porque qual foi o desenho, o que a Covid demonstrou de forma muito contundente e triste? À medida que a pandemia avançava, todos os países iam fechando as suas exportações de qualquer coisa que fosse útil para combater a pandemia. Então, todo o argumento relativo a ideia da equidade, da distribuição, que o sistema internacional você não precisa saber fazer as coisas. É mentira. Mentira, a gente precisa saber. E você não pode nem dizer, nessas circunstâncias, que isso foi mesquinharia. Não, eles estavam defendendo as suas populações. Então, a gente não pode exigir que eles transfiram esses produtos para nós. O que a gente pode exigir é a prerrogativa da gente conseguir fazer também. Né? E é disso que essa coalizão trata. Né? Muito interessante voltar para a questão das doenças negligenciadas, né? Voltar para a pauta. Porque, de fato, o que a gente tem ouvido muito nas redes sociais, todo mundo preocupado, é de que o que está acontecendo hoje, a questão das tarifas e tudo mais, vão afetar os medicamentos, os antineoplásicos, os medicamentos para doenças raras. Claro, que são as novas tecnologias de muito alto preço. Sim. E aí, mas, de novo, a questão do que a gente ainda não resolveu, né, das doenças chamadas negligenciadas ou para as populações negligenciadas e tudo mais. Muito bem dito. Então, continua sendo uma pauta. E aí, quando a coisa aperta, como está acontecendo agora, a preocupação são com aquelas tecnologias de muito alto preço, não é? Então, eu acho bastante importante que a gente tenha... O Brasil não abre mão dessa pauta. Perfeito. Né? São pautas permanentes que a gente precisa dar conta, então é muito interessante e elas não são isso. indissociáveis. Na verdade, você construir alguma musculatura industrial para você conseguir atrair essas tecnologias mais recentes, você tem que começar de algum lugar. Então, vamos tratar de malária, vamos tratar de esquistossomose, né? E daí a importância também das parcerias Sul-Sul, que foram muito incentivadas no segundo governo do Lula, principalmente, né? E em que pé elas estão hoje, Marco? Eu acho que a gente... Há um momento... Esse rearranjo está sendo positivo nesse sentido. A gente tem o Brasil... A própria Fiocruz, acho que posso dizer, né? O Mário Moreira, hoje, ele é presidente também da Rede Pasteur. E a Rede Pasteur está passando por um processo de apontar-se para o Sul também, né? Um efeito colateral da colonização é que eles têm muitas sedes em países que eram colônias francesas. E a Fiocruz assume, com a presença do Mário e com uma certa estrutura que é singular no mundo também, um protagonismo muito grande hoje. A gente está atraindo essa capacidade de articulação. A própria coalizão, a gente tem manifestações da Indonésia, a gente está recebendo visitas esta semana do assessor do Ministério da Saúde de Moçambique. O presidente Lula esteve com a Nigéria, a pauta da saúde muito protagonista nessa conversa também. Então, a África como um todo tem um olhar especial para o Brasil, e o fato da gente ter um SUS, da gente ter conseguido provar que é possível oferecer saúde, né, com nessa garantia constitucional, junto com esse desafio, associar o desafio a uma mudança de capacidades produtivas também, é visto com muito interesse por eles. Essa visão a decisão de colocar a saúde como uma missão de reindustrialização e de desenvolvimento tem sido muito perguntada a respeito. O México se interessou por essa... E aí eu acho que o olhar do México é muito singular, porque eles estão próximos do problema, né? E se eles estão interessados por isso, quer dizer que a gente está fazendo alguma coisa certa também. E, Silvana, para a gente entrar na questão do licenciamento, né, da licença compulsória ou da quebra de patentes, eu queria que você trouxesse um pouquinho de uma introdução desse tema, né? Porque, assim, isso muda todo um cenário, essa possibilidade muda todo o cenário. Então, para quem está ouvindo a gente e não entende absolutamente nada do que isso significa, a gente tem sempre que pensar nesse público amplo, né? Acho que normalmente as pessoas falam quebrar patente, né? Tipo, você tem uma patente, agora a gente não vai ter mais patente. Então,
que significaria, né, que é a licença compulsória? É a gente não precisar respeitar, por alguma razão muito bem fundamentada, o direito sobre um determinado produto, que é normalmente de uma empresa, né? Ele é um conhecimento, é um saber fazer alguma coisa que está detido para uma empresa. Ele não pode ser utilizado livremente. Então, a ideia de quebrar a patente ou de fazer o licenciamento compulsório seria de poder utilizar aquele saber fazer alguma coisa, né, para fazer sem a empresa detentora. A gente tem exemplo, né, que já foi feito isso no Brasil, mas acho que também tem, eu queria que vocês tratassem um pouco sobre isso, uma certa falácia sobre as utilidades também de licenciamento compulsório. Não é nem tão simples, nem tão útil, nem seria uma solução imediata para os riscos que vivemos prata, neste momento, né? Eu acho que certeza. é importante a gente ter um pouquinho de conhecimento nisso, até para dar um pouco acalmada aí no pessoal que está clamando, inclusive, vamos quebrar as patentes dos Não é bagunça, medicamentos, né? Não, o E Efavirenz é um exemplo seria a disso, né? solução. O Efavirenz é um exemplo disso. Começou a briga ainda com o Serra, com a Merck. Sim, foram anos, né? Aí depois, de 2004 a 2009, a coisa acirrou-se e eles sempre não diminuindo nunca o preço e inviabilizando a DSTAs. E aí, mas foram mais 5 anos de briga. Enquanto isso, a gente foi buscando condições de... Não adianta só tu editar uma portaria. Tem toda... A portaria foi editada e a justificativa foi interesse público para comercialização, para não comercialização, mas atendimento do SUS. Esse foi a portaria que o Lula assinou e que depois, então, veio a licença compulsória em cima dessa aí. Mas é um processo extremamente longo, difícil, e não é assim, vamos quebrar todas as patentes. Tem a menor condição. Porque senão, assim, também quebra a patente faz o quê com isso? Porque quebra a Tem que patente aprender a fazer as coisas, né? significa que vai fazer, que vai se É. apropriar daquele saber fazer. Exato. E tem que ter as condições, a estrutura, o processo produtivo, a matéria-prima. E onde é que entra a conhecimento diplomacia nisso, e tudo Silvana? isso. Mas, além da questão da diplomacia, eu acho que tem uma questão A diplomacia técnica, operacional. Não, é o problema mais, o que mais tranca é o que ela está falando, não é tanto a diplomacia. Nós, falando em quebra de patente, vamos ter, né, 2026 até 2030, a queda De vários medicamentos. mais né? de 1.000, tem até 1.500. 1.500. Patentes de medicamentos. E assim, a grande maioria, as grandes indústrias brasileiras, já estão com eles prontinhos. Exatamente. Prontinho. Já se apropriaram do Já saber fizeram fazer. desenvolvimento, já fizeram teste pré-clínico, teste... Está prontinho. Isso realmente vai ser um momento Sim. de grande... isso aí vai baixar o preço genérico, baixa em média 35%. Isso mínimo tem que baixar. amplia o acesso Amplia com o acesso. absoluta certeza. Sim. Mas, assim, tu segue preso pela questão do IFA. Sim, perfeito. Porque todas as indústrias que estão prontas para isso têm dependência de insumos da Índia, da China. E continua sendo assim. Então, as coisas, as decisões não são fáceis, ainda mais que aquelas frases prontas sempre. Então, o que tu dá de perspectiva? Tu tem que buscar globalizar. Hoje em dia, essa palavra é um crime, um pecado capital. Globalizar o quê? É isso. E de que Trazer forma, de né? volta, né? Buscando e essas saídas aí, como essa que ele está falando, acho ótima. A gente perdeu vários bondes. A gente teve uma Exato. conversa muito boa com a América Latina, ainda na primeira década dos anos 2000, que eu trabalhei com o Mário na possibilidade de uma indústria farmacêutica binacional, Argentina e Brasil, com uma grande capacidade, não saiu do papel, nós trabalhamos que nem uns doidos naquilo, várias noites, e aquilo não saiu do papel, porque é isso que eu acho que não teve assim uma dedicação, uma decisão exatamente, e a gente perdeu esse bonde, porque nós podíamos ter feito isso, não essa binacional, essa Eu acho questão uma ótima ideia. Essa proposta das colaborações. né? eu tenho até pronto lá o projeto lá em casa. Ampliar as formas de O Mário parceria, também né? deve Sim, ter. exato. Mas ampliar, né, nisso aqui, quer dizer, parar de ter essa coisa assim que a ignorância traz, que é um pouco a megalomania também,
eu vou quebrar todas as patentes, eu vou não sei o quê, eu vou aí bater de frente com o pessoal que está fazendo biofármacos. Não, tu começa a trabalhar com biosimilar, tu começa a fazer... Tem várias saídas que tu pode buscar nesse sentido. É um momento difícil para qualquer coisa dessas, mas existem as saídas, como ele disse. Com a África, a gente tem dever e tem um campo de trabalho impressionante. Perfeito isso aí. Eu tive em Moçambique também, porque tem, né? A Fiocruz Moçambique. Tem, né? a gente... Isso é uma história bonita. Inclusive. Incrível, tem um escritório e a fábrica, a gente... Posso? Só... Eu tive lá quando a gente vai colocar a fábrica, eu estava a serviço do Paulo Bus, mas a gente foi tentar botar a fábrica, uma dificuldade absurda, porque dentro da unidade que já tinha e que eles queriam... Os coleguinhas não podiam conversar, porque eram de tribos diferentes, eles não se entendiam. A dificuldade lá é enorme. Chegar em outro território e ver suas realidades. Mas a carência é tão grande que eu tenho absoluta certeza que tu podia passar por cima dessa, que fosse isso. Então, se conseguiu botar uma fábrica de vidro, fábrica de selo de alumínio, sabe, se conseguiu fazer coisas. E o impacto de cada dessas coisas é gigante, enorme, né? Para essas comunidades. É uma coisa muito interessante. Mas porque os impactos vão além da saúde, né? No caso de uma produção de medicamentos. Porque essa é uma história que eu tenho muito carinho por ela, até porque a gente perdeu o Krieger recentemente, mas um dos pedidos do Krieger tá todo mundo falando, pós-Covid, né? Transferência de capacidade produtiva, né? Como é que a gente capacita um território a conseguir entrar numa rota, numa cadeia de produção, etc. E a gente tem uma história no mundo de uma transferência de capacidade produtiva entre dois países do sul global que envolve Brasil e Moçambique, com a Fiocruz ajudando a colocar essa fábrica de pé. Sim. A fábrica está lá, está funcionando, está se preparando para entrar na rota de imunobiológico, entendeu? A gente tem que expandir muito a visualização, a compreensão dessa história para a gente dizer, a gente sabe fazer, a gente já fez. A fábrica até hoje ela está não é mais estatal, está majoritariamente controlada por indianos, mas lá muda muito. Muda muito. A instabilidade dos outros territórios que também precisam ser levadas em consideração. Mas a gente chegou a vender a ideia, e que também foi encampada por um período, porque não foi adiante, eu não sei, de se não pudesse fazer uma fábrica, que realmente tem toda a complexidade, né, de cada detalhezinho, a gente trabalhasse também com um grande laboratório de qualidade, porque eles recebem do mundo inteiro um percentual enorme de produtos vencidos, produtos de má qualidade. Então, isso seria um avanço grande. Também é uma colaboração importante. Então, essa ideia que a gente teve quando estava lá, quando começou a enxergar, foi muito, muito abraçada pelo Paulo Bus. E que isso realmente já seria uma grande vantagem para eles lá. E não estamos nem falando do restante, porque eles realmente têm dificuldade, eles recebem tudo. Sim. E a AIDS lá continua um problema de saúde importante. A minha expectativa de vida, 49 anos, sabe? É uma coisa dramática. Então, ainda voltando à questão dos medicamentos para o tratamento de HIV e AIDS, no caso do efavirenz, depois de todo o processo burocrático, não é? Que foi longo e tal, mas o Brasil tinha condições operacionais, conseguiu a licença. E aí, fez o que com a licença? Aí, com a licença, a primeira coisa que conseguiu fazer foi exportar, trazer medicamentos certificados pela OMS, da Índia, da China, para que eles pudessem ser o parâmetro para fazer a engenharia reversa e buscar. E isso foi feito dentro de Farmanguinhos. E Farmanguinhos começou fez uma banca, chamou as empresas farmacêuticas, as maiores, né, que são 4, 5, e fez um questionário. Tinha uma mesa onde tinha representante do DSTA, da SQT, da Anvisa, sentado na mesa e fazendo questionamentos e buscando documento para ver se eles tinham condições de fazer o IFA. 3 laboratórios foram credenciados para produzir o IFA. E aí Quanto tempo esse processo todo levou, Jamaira? Olha, depois da licença compulsória, que foi em 2009, acho que eu tenho aqui as datas, porque eu sou horrível. Que foi um grande feito, eu queria até destacar, assim, eu como repórter fiz essa cobertura e assim, foi um grande, foi muito celebrado, né? A licença foi 2007 e o registro foi 2009. Foi uma quebra de paradigma, né? Seja, temporão, né? Só para registrar o produto, depois de aceita a licença compulsória, ainda foram 2 anos para
para sim. registrar o produto. Isso. Um produto. Então, né? é um produto. Isso. Então, eu queria usar Sim, esse sim, exemplo, né, só para a gente tratar dessa questão de que Não é derrubar Não é trivial, a né? patente Não é tão simples assim, uma resolve tudo, né? solução. Ainda que eu seja grande defensora dessa história, Sim, desse sim, marco, óbvio. Eu acho que é importante. como exemplo de capacidade produtiva Claro. do Brasil. E uma etapa E necessária. ter como né? ferramenta no Ter como arsenal ferramenta. jurídico, né, para você negociar. De A gente, negociação. a gente vai fazer isso, né? A gente consegue E fazer. dentro de gente Exato. pode fazer. Exato. Dentro de Farmanguinhos, o Exato, a que gente pode. capacitou-se pessoas, e pessoas foram fazer curso de pós-graduação numa daquelas áreas. Então, também reavivou muito a questão da capacidade de fazer os testes clínicos. Sim. Na época, assim, começou, sei lá, com 25 pacientes ali no teste clínico. Milagrosamente, quase todos ali estavam desempregados, milagrosamente, quase 2/3 conseguiu emprego. Então, teve um boicote absurdo. No Nossa. detalhe do Exatamente. Já detalhe... tem que contar com isso, né? No detalhe do detalhe, Jorge Costa, acho que metade dos cabelos que ele perdeu deve ter sido ali. Ele era coordenador, eu estava ali junto com ele, aí, representando a diretoria de FAR. Mas, assim, é um processo longo, desgastante, que é muito perder uma patente para eles, mais do que a questão financeira. Sim, sim. É uma questão bem complicada para alguém abrir até, mão. né? Então, assim, não é uma coisa rápida. Isso estou te falando de e até hoje foi o único ainda. Até agora foi a única quebra de patente em cima 16 anos já se passaram, né? em cima do interesse público e baseado na questão de que a saúde é um direito de todo. Essa foi a... E de que aquele produto Farmanguinhos poderia fazer. Sim. Né? E daí a Não é importância- qualquer coisa que a gente Não, dá conta de não, fazer. não, Daí Não a é? importância do 6, né? Do Então, o que a complexo. gente tem mais recentemente nos Essa últimos política, anos, são as parcerias né, com, que foi muito do complexo produtivo. reflexo do processo de favirense. Ali a gente viu e perdeu um pouco de medo de sentar com o privado, Consegue fazer, exato. de sentar com um laboratório privado que tu não gosta, que tu acha isso, tu acha aquilo, mas tu sentou com ele e dali nasceu realmente o Pode Efavirense. ter interesses comuns, né? Pode ter interesses Sim, comuns, pode ter. parece mentira, mas pode. Não digo que as prioridades sejam as mesmas, Não é- mas o interesse Mas comum. interesses podem ser comuns. E aí, dali começou a ideia das PDPs, Parcerias. que começaram com 5 ou 6, e também foi outro processo super legal, maravilhoso, e que também rendeu frutos. Não, e segue rendendo. Não, É, indiscutivelmente. sim. Não foi tudo que se pensava, não. Não, Mas tem. Mas rendeu. Até- muito. e Bom, acho e que atualmente tem uma grande quantidade de projetos há uma recuperação dessa política. em análise. Eu Exato. participei da análise de uma parte deles e também de projetos de desenvolvimento nacional, Exato. de melhorar o processo produtivo Claro, de algo claro, que já claro, existe, claro. melhorar a qualidade de algo que já É. existe. Então, tem muita política atual que é de desenvolvimento da nossa capacidade nacional de cuidar Sim. do acesso aos medicamentos da nossa Eu acho população. que isso Infelizmente, isso raramente é notícia, né? Eu acho Não. que isso merece um parêntese para a gente falar desse processo de amadurecimento da política, né? Porque a gente tinha essa política emergencial, dá para dizer assim, da gente cobrir um passivo de você. Então você tinha uma lista de produtos estratégicos, que era o grande direcionador das parcerias para o desenvolvimento produtivo. Sim, tinha Só que sim. essa lista ela trazia uma resposta pronta. A gente quer isso aqui, este produto. E a próxima fase, o que a gente foi se dando conta é de que isso também era um certo aprisionamento, porque a gente não conseguia propor coisas novas, para além do que estava contido nessa lista. Não, se Tem saía da lista, isso era até denunciado. Exatamente. E hoje, em vez da lista, a gente tem uma matriz de desafios tecnológicos em saúde, Claro. o que permite que a própria sociedade ofereça as soluções que tem disponíveis, que estão no processo de pesquisa e desenvolvimento, para atender essas grandes questões de saúde. E a gente está nessa recuperação. Mas eu tenho Isso é uma muito coisa bom. que eu acho que é importante a gente ter em mente, né? Então, a gente colocou aqui os exemplos, né, de como é esse processo. Não é uma coisa assim, faz isso, quebra patente. Não é uma coisa só burocrática, é uma coisa tecnológica, Sim. desenvolvimento, tudo isso, né? Em conjunto. Mas com todo esse desenvolvimento que a gente tem feito, a melhoria da capacidade produtiva, da melhoria da capacidade tecnológica mesmo, né, instalada no Brasil, e das parcerias que têm sido feitas para isso, ainda assim a gente tem alguns medicamentos, os inovadores, que recentemente entraram no mercado, com estratégias produtivas disruptivas, algumas,
que a gente também não vai ter, assim, Não a vai ter. capacidade instalada para produzir. Então, de fato, a gente vai continuar sempre, o tempo inteiro, porque na área da saúde, na área dos medicamentos, todo dia tem uma Sim. novidade, uma evolução. Nada espera, né? A gente vai estar sempre necessitando de ter as relações e a capacidade também de importar produtos, né? De ter essas relações, elas precisam estar Óbvio, bem estabelecidas óbvio. e abertas. É um alvo móvel. Né? Não vamos escapar disso, não. né? Então, tudo que se pensou, vamos ter tarifa reversa, então eles vão... Bom, vai impactar sobre esses medicamentos, porque muitos desses a gente não tem como... Às vezes de empresas americanas, que são parte Quase- do PDP. Né? Exatamente. Sim. Na semana que vem, não, então vamos quebrar a patente deles e vamos produzir aqui. Não vamos. Então, assim, sim, nós vamos precisar Não manter resolve tudo, né? essas relações comerciais Sim. para a área de medicamentos da forma mais Cooperativa. né? cooperativa possível e com menor impacto, que realmente são produtos de muito alto preço e tudo que afeta um pouco a relação do câmbio, da tarifa, de tudo isso impacta fortemente o valor final para o Sim, Brasil, sim. porque a gente está sempre falando de produtos, né, destes que eu estou falando agora, de muito alto preço, né? Sim. Então, a gente precisa ter estratégias muito cuidadosas a esse respeito. Eu acho que ali, assim, antes de tu pensar na patente, na quebra de patente, porque não é assim, tem várias coisas. Tu podia também estar fazendo um estímulo concentrado, real, né? A questão da capacitação, quer dizer, a capacidade de realização de testes clínicos, testes pré-clínicos. Tu não adianta, tu resolve aqui e tu continua dependendo gargalo, ali, né? E isso, inclusive parcerias com empresas de fora, que sejam empresas que busquem alvos, quer dizer, busca produtos novos mesmo, começar a fazer parceria para que porque senão tu, como ela disse, tu acaba de fazer essa patente, já tem 3 medicamentos, que tu não vai querer mais esse. Então, tu tem que trabalhar com essa questão, e existem empresas fora do Brasil que trabalham só com isso, é busca de alvos, para tu te adiantando nisso. Antecipado. Fazendo desenvolvimento tecnológico que não é só o de incorporar uma tecnologia. Não é só galênico, não é só galênico. Ele tem que ser um todo e com esse suporte, porque não adianta tu querer fazer, e aí é isso. A gente arranjamos emprego para 15 voluntários. Foi um benefício do programa. Mas aí tu saía dali, tu tinha que procurar outro lugar que ia fazer. Aí tu ia, não sei. Isso não existia. Melhorou bastante. Tudo melhorou bastante, porque eu sempre estou falando de coisas de 10 anos. Mas longe, Mas pode melhorar muito. E nem expõe toda a luta que está por trás disso, né? Agora, olha só, gente, cabe a mim uma árdua tarefa e triste de dizer que o tempo está chegando ao fim mesmo? da nossa conversa. Olha como é que passa rápido, né? Mas acho que a gente ainda tem um finalzinho aqui para a gente poder trazer as últimas questões. Eu acho que eu queria trazer, Jamaira, uma das questões... A gente sempre eu converso com os convidados antes, né, do programa, e você trouxe para mim o grupo de trabalho sobre a propriedade intelectual, GTPI, que é vinculado à Rede Brasileira pela Integração dos Povos, teria produzido uma carta para o presidente Lula, justamente pensando nesse contexto. Eu queria que você trouxesse um pouco, eu achei super interessante essa história. Como é que foi isso? Essa coisa eu fiquei sabendo assim como tu vai ficar sabendo agora, assim. Adoro. Por ouvir dizer, né? Porque o presidente Lula tinha uma proximidade muito grande com isso. Ele queria saber, assim, na hora que vocês me disserem que posso, que tinha que ter, né? E então, nessa hora que tinha... Eu acho que não fui eu que te falei dessa carta, foi alguém que conhecia mais sobre isso. Opa, foi você. Só conversei com você. Mas, assim, então, na hora que vocês disserem posso, quando fomos ao Temporão, o pessoal disse, pode ir lá. O Temporão foi lá. Ele tinha toda a questão já jurídica pronta e isso foi feito. Mas ele recebeu não só essa carta aí, que eu não me lembro de ter te falado. Eu não confio muito mais na minha memória, mas eu não me lembro. Mas... Vamos fazer um corte disso? A única pessoa que pode ter me dito sobre. Talvez você tenha comentado assim. Alguma coisa, porque foram várias, sabe? Várias. Sim. Não, então vou colocar uma outra pergunta, melhor, né? Isso, eu acho melhor que essa tua aí. Então vamos lá. Então, para a gente caminhar aqui para o final do programa, trazendo aqui uma última rodada dessas estratégias que estão colocadas nesse momento político mundial, o que você traria, Jamaira, olhando para frente, de expectativas, né, do lugar que o Brasil está ocupando hoje
inclusive com a importância que se releva a cada dia do BRICS, né, em todas essas discussões. Como é que você vislumbra o futuro dessa discussão? Olha, eu acho difícil vislumbrar alguma coisa, mas nós temos a sorte, dentro do BRICS, tu está com Índia, tu está com China. Dois grandes produtores. Dois grandes produtores. Sim, tá daquilo favorável, que né? nós mais precisamos, que é o insumo farmacêutico. Tanto o sintético quanto o de matriz biológica. Eles são os donos disso. Os Estados Unidos dependem muito das matérias-primas deles. Então, eu acho que estreitar isso nesse tipo de desenho que ele está falando, de cooperação, de integração, com estes países, e esquecer o resto, porque tu não consegue fazer tudo. E eu acho que tu tem que focar, é o que eu digo, a coisa da decisão. Essa coisa de nós vamos, em 10 anos, não é isso que foi posto, ser capacitado a fazer 90% dos IFAs. Isso saiu dentro do Ministério da Saúde. Sim. Eu Ousado. acho 70% da produção para o SUS, mas não é só IFA, é geral. Não, era de IFA, que eu assisti uma Ousada a apresentação. meta, né? É uma meta bem ousada. Eu acho bem difícil. Não precisa traçar esse tipo de meta. Sim. Mas, assim, o objetivo tem que ser esse. E aí, vamos caminhar nesse objetivo e aí vamos começar a traçar meta? Porque senão cai muito no descrédito quando tu começa a querer dar esse pulo assim. E eu acho que o caminho é através dos BRICS, do BRICS, até que ele exista. Enquanto ele existe. Faço a mesma pergunta para você. Eu acho que nesse contexto, a gente está falando aqui de desafios globais, não há saída fora da cooperação. Eu até lembrei, teve essa entrevista recente do Celso Amorim, ele cunhou essa frase, né? A diversificação é o novo nome da independência. Então, a gente tem que estar articulado com esses parceiros. O BRICS é uma das grandes apostas, realmente. A gente precisa de uma estratégia para a IFA, realmente. Eu me recordo, realmente, Jamária, dessa meta dos 70% para itens consumidos pelo SUS. A gente tem estratégias para a IFA, tem a fábrica, inclusive uma beleza de decisão de colocar uma fábrica de IFA no Nordeste, né? A fábrica de Eusébio vai ser dedicada à IFA para biológicos, articulada com a fábrica de Santa Cruz aqui. Então, tem algumas coisas acontecendo, mas a gente não tem a mesma capacidade de investimento desses grandes, gigantes, né? Como a Índia fez uma aposta enorme de se transformar nessa farmácia do mundo, um termo que, enfim, discutível. Mas a China também tem uma capacidade diferente, mas o Brasil tem capacidade, sim, de trazer, principalmente por causa dessa decisão, e isso esses países não têm. Eles não têm SUS. Né? É sempre bom colocar isso em perspectiva. Ninguém tem SUS. E a grande mola de tudo é o SUS. Exatamente. Sim. A gente tem que transformar isso em capacidade de geração primeiro, de acesso, né? De garantir que as pessoas tenham, de fato, acesso à saúde. Eu estava vendo a relação gasto per capita em saúde e acesso dos Estados Unidos a saúde nos Estados Unidos hoje é o campo que mais emprega pessoas. E mesmo assim, eles têm um dos piores acessos à saúde no mundo. Os Então, indicadores de saúde são horríveis. então a gente consegue o contrário. A gente é o único país que tem acesso universal, onde um baixíssimo custo per capita, né? Baixo custo per capita, você tem mais investimento privado do que público, a gente tem essas distorções históricas e, no entanto, o SUS está aí. Acho que a gente conseguiu, pós-Covid também, uma disseminação simbólica da importância do SUS, que é importantíssima, tem que ser preservada, ampliada. Mas com parceria na inserção e a gente assumir esse lugar de protagonismo pelo tanto que a gente já avançou e trazer os países que estejam, né, dispostos a empreender esse tipo de diálogo junto com a gente. Por favor. Essa conta que eles ficaram, não é 70%, 70% de medicamentos, de produtos. Gente, essa conta é impossível. Por quê? A Conitec, todos os meses, a gente tem reunião da Conitec. Todos os meses tem uma pauta gigante de solicitação de novas incorporações. É um desespero. Não é? Então o que é aprovado em algum tempo vai ser disponibilizado no SUS. Então, todo mês, o que é 70%, ele é diferente, né? Sim. Ele é um número diferente. 70% é que o mundo não para tu avançar. É que não é, diferente. IFA é um problema em si, né? A gente tem mais de 90% de dependência de IFA. 95. 95, é gigante.
Então, chegar a 90% e inverter isso para 10%, impossível. E sendo que não é uma coisa fechada. Vamos investir nessa. Esses são os produtos, os IFAs. Então, vamos investir na produção. Bom, só para fechar isso. Semana que vem já são mais. A meta lá do programa do SEIS era chegar a 70% do consumo do SUS, que hoje está em 47%. Então, a linha de base não é tão desastrosa assim. Seria subir esses 23%. E até 2033. Não, super Mas difícil. nós temos um sistema de saúde que garante que as pessoas tenham o melhor tratamento possível, Sim, né? Desde que avaliado. Judicialização, doença rara, terapia avançada. Desde que compense e tudo mais. Então, ainda que a Conitec avalie, só é incorporado que realmente tem uma boa relação entre o preço cobrado, que não é bem custo, né? Um preço cobrado pela empresa produtora e o benefício que traz para o paciente e a condição do SUS para absorver isso, tudo isso é avaliado. Mas o fato nós temos incluído no Sistema Único de Saúde produtos extremamente caros, na vanguarda, não né? de tecnologias super recentes, né? Então vai ser muito difícil a gente dar conta de acompanhar isso para e passo. Sim. Nunca vamos acompanhar para e passo, a gente sempre vai precisar contar com esses produtores internacionais, então com é a as cooperação empresas. que vai conseguir. Não tem jeito. Ou seja, que o mundo se reorganize de forma que isso possa ser mantido, né? Porque é inviável, então, né? O país vai ser totalmente independente. A gente tem que conseguir o máximo possível do que a gente dá conta, ter capacidade própria, ter boas estratégias produtivas e tudo mais, mas vai ter sempre uma parte aí desses produtos que a gente vai estar correndo atrás. Agora, Silvana, para a gente terminar, olha só, para quem está só ouvindo a gente, um livrinho de capa verde, Direito à Assistência Farmacêutica, Protagonismo do Controle Social. Quer falar um pouquinho dele? Esse aqui é um projeto bem recente, o de 2025, do Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos, o projeto Integra. Ele é um material de formação, especialmente para conselhos de saúde. A gente está correndo os conselhos estaduais de saúde este ano. Em vários estados já aconteceu e tem vários programados, para trabalhar com os conselheiros estaduais as questões relacionadas ao direito de acesso aos medicamentos lá no seu estado, né? Na política estadual, de como está organizado os serviços, como está organizado o acesso, os investimentos que estão sendo realizados e tal. Está sendo muito bacana. É um livro didático. E bem pequenininho, né? Prático, que traz bastante informação. Bem prático, pouco. bem interessante, bem interessante. Bom, e aí a gente tem também o Políticas Públicas Integradas para Fortalecer o SUS, um livrinho de capa branca com pessoinhas aqui desenhadas, quer falar um pouquinho? Pessoas coloridas, diversas. Bom, esse ele é um compilado do nosso último simpósio, foi o 9º simpósio que aconteceu lá em Biomanguinhos, na Fiocruz, em que reuniu pesquisadores, os conselhos de saúde, os conselheiros nacionais de saúde, várias lideranças nacionais, para discutir as políticas relacionadas a acesso a medicamentos, a capacidade produtiva, desenvolvimento tecnológico no país. Teve vários grupos de trabalho durante o simpósio que produziram recomendações para políticas públicas integradas e para fortalecer, né, essa capacidade do Brasil de ter um sistema único de saúde do jeito que a gente quer. Então, tem uns insights aqui bem interessantes de muitos autores super conhecidos e que trazem propostas muito interessantes. A gente termina o programa com essas duas dicas. Eu quero agradecer muitíssimo, Silvana, sempre minha parceira aqui com a gente. Marco, Jamaira, muito bom estar com vocês e que conversa profícua, né? Gostei muito. Essa edição termina aqui. Você encontra os livros e demais produtos do Projeto Integra e ouve todos os episódios das 3 primeiras temporadas no escoladosfarmaceuticos.org.br/integra, no Spotify e no canal do Instituto Enfar no YouTube /Enfar. Aproveita para seguir a gente no Instagram em @oficial_integra em todas as nossas redes sociais. A gente fecha por aqui. Até a próxima edição.